Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo em mais um vídeo para a gente falar sobre Botafogo, como fazemos todos os dias aqui nesse canal. E a gente vai falar absolutamente tudo sobre esse clássico Botafogo e Fluminense amanhã barra hoje, dependendo do momento que você esteja assistindo esse vídeo. Então segura aí para você não ter dúvidas em relação a esse clássico. A gente vai falar muita coisa aqui. Prováveis escalações, ausências do Botafogo, retornos. A gente vai falar sobre ausências do Fluminense. O Fluminense pode ter ausências aí de alguns jogadores por conta do gramado sintético do estádio Newton Santos. Surgiu essa informação aí que o Fluminense pode poupar alguns jogadores por conta disso. A gente vai falar sobre prováveis escalações, arbitragem, tudo envolvendo essa partida. Que o Botafogo, meu amigo, tem que vencer. O Botafogo não pode negociar intensidade, não pode negociar concentração, não pode negociar postura. É os 90 minutos correndo até o final, disputando todas as jogadas, tendo muita concentração, jogando para vencer, impondo o seu jogo, fazendo valer o mando de campo, o fator casa, o fator torcida. Você que está aqui, não é inscrito, te convido a se inscrever aqui nesse canal. Se inscreva, deixa o like nesse vídeo e ative as notificações para você não perder os vídeos aqui do canal. Beleza? O jogo é 8 horas da noite e será transmitido exclusivamente pela Premier. E mais uma promessa de grande festa da torcida. Acredito que terão aí entre 25 e 30 mil torcedores. E inaugurando os novos painéis de LED, né? O Botafogo instalou os painéis de LED para melhorar a iluminação e ter aquela festa de luzes, né? Jogo de luzes. Algo que ainda não tinha. Então, promessa de grande festa e o movimento Ninguém Ama Como a Gente, da torcida do Botafogo, promete mais uma festa aí. E é um movimento aí da torcida, né, cara, que realmente merece aplausos, merece aí a nossa admiração, porque são os responsáveis, né, pelas festas aí da torcida do Botafogo nos jogos quando são realizados no estádio Newton Santos. Bom, pessoal, o técnico Fernando Diniz ele tem algumas dúvidas, né, para escalar o Fluminense. Na defesa, Samuel Xavier tem chance de reaparecer na lateral direita no lugar do Guga. Felipe Melo treinou normalmente, mas ele pode ser poupado por conta da grama sintética. Sendo assim, Thiago Santos, Marlon e Manuel estão na disputa pelas duas vagas. A improvisação do Martinelli na zaga não está descartada. No meio de campo, Alexander e Lima disputam uma vaga, mas os dois podem ser escalados juntos, caso Martinelli seja escalado na zaga. Em relação ao ataque, Marquinhos tem tudo para ocupar o lugar de John Arias, que está com a seleção colombiana. O Fluminense vive um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. Já está 4 partidas sem vitórias, com 2 derrotas e 2 empates no Campeonato Brasileiro. Está em 15º colocado na tabela, com 6 pontos, apenas 1 ponto acima da zona de rebaixamento. No último jogo, o Fluminense empatou com o Juventude. O Fluminense vencia o Juventude por 1-0, mas o jogador do Juventude aproveitou um vacilo ali, né? Uma coisa ridícula que o Fábio fez o gol, empatando assim o jogo. O Fluminense tem a segunda pior defesa do campeonato. O Botafogo tem o melhor ataque. Então tem que aproveitar, né, essa defesa aí muito vazada do Fluminense, que tem 13 gols sofridos, na frente somente do Vasco, que sofreu 17. O Fernando Diniz tem alguns desfalques para esse jogo, confirmados. André e Lelê estão se recuperando de lesões no joelho, não foram relacionados. John Arias está com a seleção colombiana.
E falando sobre o histórico do confronto, histórico recente, o Botafogo que não perde para o Fluminense há 5 jogos. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias do Botafogo. Os 4 últimos jogos, né? Foram 4 vitórias seguidas. Dentre Campeonato Carioca, 2 vitórias pelo Campeonato Carioca e 2 vitórias pelo Campeonato Brasileiro. E o empate foi em 2022, quando o Botafogo empatou com o Fluminense em 2-2 pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá foram 4 vitórias. O árbitro da partida será o paulista Flávio Rodrigues de Souza. Será auxiliado por Alexandre Ribeiro e Evandro de Melo Lima. O operador do VAR será Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Esse árbitro, Flávio Rodrigues de Souza, ele tem algumas polêmicas de arbitragem nesse Campeonato Brasileiro. As principais delas aconteceram no jogo Vasco e Grêmio, quando ele deixou de dar um pênalti claríssimo para o Grêmio, uma mão dentro da área, um lance, né? A bola pega na mão do jogador do Vasco, ele não marca o pênalti, dentre outros lances também durante o jogo, e fez com que ele fosse suspenso. Ele foi suspenso de alguns jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, ficou na geladeira e apitou somente 2 partidas da Série B. E agora ele retorna na Série A, justamente num clássico, né? Botafogo e Fluminense. A gente espera que quem seja o protagonista do jogo seja os dois times. Que a arbitragem faça uma arbitragem correta, sem ser tendenciosa nem para um lado nem para o outro, sem erros grotescos, né? Que seja uma arbitragem correta, tranquila, sem prejudicar o andamento do jogo. Bom, agora falando do que é mais importante, né? Como que o Botafogo vai para esse jogo contra o Fluminense? Bom, a gente tem, né, alguns desfalques que já são conhecidos. Pablo lesionado, Jefinho lesionado. Jefinho que surgiu aí uma notícia que em um mês ele já pode retornar de lesão, já pode estar disponível. Matheus Nascimento vai ficar um bom tempo fora ainda. Rafael e Marçal eu não falo mais porque eu não considero mais esses caras jogadores do Botafogo, não considero mais eles como desfalques. Então, por lesões, são essas ausências de Matheus Nascimento, Jefinho, Pablo. E também temos algumas ausências importantes. Danilo Barbosa, que é o artilheiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Um volante é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro com 3 gols. O Danilo Barbosa que é titular absoluto. Para mim, o Danilo Barbosa ele é titular absoluto no meio-campo do Botafogo, né, como primeiro volante. O Danilo Barbosa que está suspenso, levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Corinthians e não poderá estar nesse jogo. Outra ausência importante é o Savarino, que vai desfalcar o Botafogo por, no mínimo, 6 jogos por conta da Copa América. Caso a Venezuela avance, ele pode desfalcar o Botafogo em até 9 jogos. Então, é um jogador que é titular hoje. Eu já falei sobre o Savarino aqui. O cara tem, em 24 jogos, 5 gols e 6 assistências. Tem sido muito importante para esse time. E é titular hoje, né? Então vai ser uma ausência muito sentida aí nos próximos jogos. O Botafogo que não vai ter um ponta esquerda de ofício durante um bom tempo até a abertura da janela. E a gente espera que o Botafogo contrate um ponta esquerda, porque é a principal carência nesse time hoje. E o Eduardo é uma dúvida. Até o momento que eu gravo esse vídeo, não surgiu informação se o Eduardo estará disponível para esse jogo. Pesquisei a fundo sobre isso, não consegui encontrar essa informação. Então, pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, você já tenha essa informação. Então, mas é uma dúvida aí que Eduardo vinha sendo ausência, né, em alguns jogos por conta de lesão.
No último treino que o Botafogo divulgou, ele não aparece. Então fica essa dúvida no ar. Como que o Arthur Jorge irá escalar esse time? Qual será a escalação do Botafogo para esse jogo? Não tem como a gente cravar aqui uma provável escalação. São muitas ausências. O Arthur Jorge muda muito. Ele dá rodagem ao elenco. Ainda mais pelo fato dos desfalques. Então não tem como saber. Eu vou dar minha opinião aqui sobre qual time que o Botafogo deveria entrar em campo contra o Fluminense. John, Damian Soares, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano. Primeiro volante, Gregory. Segundo volante, Marlon Freitas. É daí pra frente que tem muito, né, essa dúvida no ar em relação ao que o Arthur Jorge vai fazer. Mas eu não colocaria 3 volantes. Pode ser que o Arthur Jorge faça isso, porque ele fez isso em alguns jogos. Colocou 3 volantes, com o Tietê sendo esse terceiro homem. Mas eu prefiro um meia armador, que tenha características de armador. A gente tem que lembrar que a gente tem o Oscar Romero no elenco. É um jogador que sempre quando entra bem. Então eu colocaria ele para ser esse terceiro homem de meio campo, né, para fazer essa bola chegar nos homens da frente. Ponta direita, Luiz Henrique. Ponta esquerda, Júnior Santos. Na frente, Tiquinho Soares, sendo assim o esquema 4-3-3. Com todos esses desfalques, não dá. Eu tenho certeza absoluta que o Arthur Jorge não vai colocar o 4-2-4. Não tem como, que não tem peças para isso. Tem ausências, cara. Tem ausências no time. Então não dá para imaginar 4 atacantes, porque ele vai precisar substituir durante o jogo, não vai ter quem colocar, só jogadores da base. Então, eu acredito nesse esquema 4-3-3 que ele vem utilizando nos últimos jogos. O Júnior Santos, ele é ponta direita de ofício, mas o Luiz Henrique também é. E o Luiz Henrique vem jogando como titular pela ponta direita. Na ausência do Tiquinho, o centroavante é o Júnior Santos. Mas com o retorno do Tiquinho, vamos ver, né, se o Arthur Jorge vai colocar o Tiquinho para começar jogando. Que em alguns jogos o Tiquinho entrou no segundo tempo, está voltando de lesão. Se o Arthur Jorge entender que ele está 100%, está bem fisicamente, ele vai colocar o Tiquinho para começar jogando. Caso contrário, ele vai manter o Tiquinho no banco, vai colocar o Júnior Santos como centroavante, e aí ele pode colocar 3 volantes, né, com o Luiz Henrique numa ponta e o Oscar Romero em outra ponta, ou começar com o Yarlen, enfim. Há algumas possibilidades que a gente imagina algo que possa ser feito, mas a gente só vai saber mesmo na hora. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu não vou me estender mais. É isso que eu queria falar com vocês. Vamos por mais uma vitória para se manter lá em cima na tabela. O Botafogo tem que estar sempre lá em cima, entre os 4 primeiros, brigando pela liderança. E tem que ser assim até o final. O Botafogo tem que ser constante, regular. E chegar na última rodada do Campeonato Brasileiro, dependendo só dele. Então, e a gente quer sempre ver evolução, jogo após jogo, evolução, né, no time. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Você que chegou até aqui, obrigado por ter assistido até o final. Se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo. Um abraço, fui!